Olá pessoal, tudo bem? Já estamos voltando aqui com a nossa próxima aula e nós vamos falar hoje de princípios, continuar os princípios, nós estamos na reta final agora dos princípios, né? Legalidade, instância e rogação. Esse aqui eu já falo direto, aqui a gente não vai perder muito tempo, vai ser bem objetivo, tá? Vamos falar aqui do básico, do principal, princípio da instância e da rogação, ok? E da legalidade. Então vamos começar aqui na introdução pelo princípio da instância ou rogação. O registro, lá no 213 da 6.015, o registro será efetuado mediante requerimento escrito do interessado, seu procurador ou representante legal, salvo quando a lei dispuser diferentemente. O que é isso aqui, gente? O que é esse requerimento escrito do interessado do seu procurador? Esse requerimento escrito, ele é o quê? A rogação, a solicitação, a provocação. Então, o princípio da rogação ou da instância é nenhum delegatário ele pode praticar atos de ofício sem que tenha havido o quê? A provocação. Gente. Por quê? Primeiro, prestação de um serviço. Eu só posso prestar um serviço que tenha me sido solicitado. E esse serviço ele é contraprestacional, ou seja, a remuneração dele é contraprestacional, através de taxa. Então, esse serviço será pago, será remunerado através de taxa. Para isso, então, tem que ter a rogação. A quem eu vou atribuir o pagamento da taxa? Quem será o contribuinte responsável por recolher o emolumento e recolher a taxa? Aquele que rogou, aquele que pediu, em tese. Tá? Porque no protesto, por exemplo, a gente tem aquele que provocou a rogação. Olha que legal. Vamos refletir sobre isso, né? Perceba, digamos que venha na prova, gente. Olha só, vamos dar aqui uma analisada mais profunda, ou meio que uma viajada. Digamos que venha lá na questão que, devido ao princípio da rogação ou do princípio da instância, todo contribuinte ou todo usuário do sistema notarial registral, ele tem que solicitar a prestação do serviço público. E essa solicitação do serviço público, ela vai gerar uma contrapartida obrigacional da parte que está requerendo de recolher os emolumentos, a taxa. E aí ele vai falar, exceto no caso de isenção ou de imunidade, o requerente deverá recolher as custas. Então, na atividade notarial registral, as custas serão sempre recolhidas por aquele que requerer o serviço. Aquele que requer o serviço é que deverá arcar com as custas notariais e registrais, ou com as custas dos emolumentos, ou com as taxas, tributos, taxas, exceto se for isento ou imune. Verdade? Não, não é verdade. Olha só que legal. Vamos refletir sobre isso. Por quê? Porque agora existe, na verdade, dentro do sistema notarial e registral, a obrigatoriedade de pagamento, é, de arcar pelo pagamento das taxas ou a pessoa que provocou essa apresentação ou utilização do serviço. Vamos refletir sobre isso. O protesto. O protesto, por exemplo, ele agora é diferido. Veja que o apresentante apresenta. O apresentante pode ser o credor ou não, mas digamos que o apresentante fez a apresentação do título, tem o credor, ele não vai recolher agora. Por quê? Porque o recolhimento ficou diferido. Diferido para que momento? Para o momento da quitação, para o momento do cancelamento, para o momento da desistência. Então, digamos que haja desistência. Quem é que vai recolher? O apresentante, o credor. Ele desistiu, ele apresentou e desistiu, ele que vai recolher os emolumentos e as custas do protesto, tá? Na verdade, aqui da quitação, né? Do ato que foi praticado. Na verdade, não é nem da quitação, da desistência para protesto. Ok? Agora, se o título foi pago, quem é que vai recolher os emolumentos? O devedor. Se foi protestado,
e depois o devedor vem fazer o cancelamento. Quem é que vai arcar com os emolumentos? O devedor. Então percebam, por que o devedor? Porque o devedor que deu causa. O apresentante trouxe o título para protesto, mas ele trouxe por quê? É como ocorre no... O entendimento jurisprudencial é esse, né? Como ocorre no processo. Você entra com um processo contra alguém. Alguém provocou aquela situação. Né? O réu provocou. O juiz vai decidir ao final quem foi o condenado ali, né? Vai ser o condenado a pagar as custas judiciais. Quem pagar as custas judiciais ali, quem é que vai pagar? Aquele que provocou, aquele que estava errado no conflito, que o juiz entendeu que estava errado, porque é uma heterocomposição, é uma sentença, uma decisão adjudicada. Então, se ela é adjudicada, o juiz determina quem é o errado. E quem é o errado vai arcar com as custas judiciais, mesmo que o autor tenha adiantado as custas. No cartório de protesto é do mesmo jeito, o apresentante, o credor adiantava as custas, hoje não. Hoje as custas são diferidas, claro, se ela estiver dentro daquele contexto lá do provimento 86, título de até 1 ano, então não pode ser título de mais de 1 ano, tem que ser até 1 ano. Todo título de até 1 ano, a idade dele, pode ser apresentado no cartório de protesto sem a antecipação das custas. É, professor? É. E quando é, então, que vai ser recolhido? Não sei se vai ser quando e nem se será recolhido. E mesmo, já tem gente que já está querendo desistir de ser tabelião de protesto. Opa, estou fora do protesto. Vou trabalhar, não sei nem se vou receber. É verdade, é verdade. Porque, gente, o recebimento no tabelionato de protesto passou a ser submetido a um evento futuro incerto. Futuro incerto. Vai acontecer no futuro? Pode acontecer, que é incerto. Professor, mas todos os títulos que entram no cartório é protestado, um dia não tem que ser cancelado? Não. Quem falou isso? Não mesmo. Se não cancelar, olha só, se o emolumento ficou diferido, postergado para o momento do cancelamento e não foi cancelado, quem é que arcou com esse prejuízo? Quem é que fez esse trabalho todo e não recebeu nada por isso? Tabelião de protesto. Isso aí, gente. É efetivamente isso. Já tem gente pensando aí, será que eu vou pro protesto, professor? Meu Deus, não sei se eu vou pro protesto não, professor. Trabalhar assim, não sai sem saber se vai receber, é verdade. Essa hoje é a situação atual do protesto, tá? Atual. E aí acaba que virando um sistema solidário, né? Aquele que paga é o que está remunerando o tabelião para trabalhar em prol de todo o sistema de segurança jurídica de crédito. Tá? Por quê? Porque também é um sistema notarial registral que as pessoas procuram para quê? Para terem a recuperação dos seus créditos. Mas imagina essa pessoa ter que pagar sem saber se vai receber. É mais ou menos isso. Muitos preferem botar o quê? Preferiam botar o quê? Estruturas de cobrança na sua própria empresa. Botar lá sistema de cobrança, setor de cobrança, ainda tem. Isso acabou alastrando demais. Por quê? O protesto levou muito tempo para tomar essa postura, essa posição. Então, fica hoje muito submetido ao êxito. Tá? Então, é mais ou menos isso. O título apresentado ao cartório de protesto só terá os emolumentos e as custas recebidas se houver êxito. Então, o tabelião hoje trabalha pelo êxito. É mais ou menos isso. Não posso dizer que é isso, mas, né, porque é a prestação de um serviço público e tal. Mas, se for exitoso, por quê? Porque no momento que apresenta não é pago, não é de antecipado as custas. Quando é então, professor? Quando o devedor paga. Tá. Essa é uma possibilidade. Quando ele pagar, ok, pagou? Recebi. Quando o credor desiste, desistiu? Recebi. Quando o título é protestado e posteriormente cancelado. Protestou? Protestou. O devedor veio cancelar? Veio. Recebi. Agora, se o devedor não paga, o credor não desiste.
o título é protestado. O cancelamento não é realizado, porque sequer ele pagou a dívida. Mas ainda acontece muito, de muitas vezes protesta, a pessoa paga a dívida ao credor, mas não volta ao cartório para cancelar. Acontece isso? Acontece também. Hoje eu tenho aqui, só eu tenho aqui, de autorização de cancelamento. Eu tenho de autorização de cancelamento dentro do meu cartório hoje, gente. Dentro do meu cartório. Eu tenho, acho que quase uns 10 milhões. 10 milhões de autorização de cancelamento, 10 milhões que eu digo aqui, de valores reais que se fossem cancelados, entraria essa receita para o cartório. 10 milhões está solto na rua, só de valor de cancelamento de títulos que foram protestados e não foi cancelado. Está dando aí mais ou menos, na faixa hoje que eu tenho aqui de 9 mil, mais ou menos 9 mil devedores, na faixa de quase 20 mil títulos que já tem carta de anuência. São títulos, muitas vezes, a maioria deles são o quê? Títulos públicos. Os privados não acontece isso, mas os públicos. A Procuradoria do Estado manda, a Procuradoria Federal manda, a Municipal manda. E aí a gente vai, faz todo o trabalho e tal, aquela coisa toda. Muitas vezes a pessoa intimada não paga, fica devendo. Aí depois ela vai lá, faz uma negociação, paga para o Estado e o que acontece? Ela quer pagar porque ela precisa de uma certidão lá, muitas vezes, e ela não faz questão de vir buscar a certidão aqui. Ou precisa da certidão do protesto, ou não precisa do protesto para nada, e aí simplesmente não vem cancelar. Tá? E fica aqui o título pendurado, mais que ela já tenha pago lá, ela não vem cancelar todo esse trabalho que foi feito aí pelo protesto. Tá bom? Então isso aí é já para vocês guardarem essa informação, que é uma informação também importante. Guarda isso, gente. Requerimento. Ah, tá, professor. Ah, e aí eu vou lá. Por que eu entrei em todo esse papo aqui? Porque vai que alguns podem pensar, mas professor, esse título, então, que a pessoa já tem a carta de anuência, ele já pagou para o credor, mas não foi ao cartório. O cartório não poderia exigir o pagamento desse tributo? Não. Lembram? Nós estamos estudando aqui qual é o princípio mesmo? Da rogação, da instância. Eu só posso fazer algo que haja provocação. O devedor me provocou para cancelar o protesto? Não. Ele quer ficar com o protesto no nome dele. Vai ficar. Essa restrição vai continuar? Vai. Vai ficar nos órgãos de proteção ao crédito por quanto tempo? 5 anos? Depois vai ficar nos meus livros, tá, mas ele não precisa de certidão de protesto para nada, enquanto não precisar, ele não vem aqui. No momento que ele precisar de uma certidão, ou precisar do nome limpo dele para um crédito, alguma coisa, ele vem procurar. Mas eu sou obrigado. Ele é obrigado a vir aqui cancelar? Não. Por quê? Porque eu sou instado a praticar um ato. Então, olha que legal, a gente foi lá no protesto e buscou uma coisa muito interessante. Muito interessante. O que eu posso fazer? Eu posso comunicar. Eu faço aqui hoje, né? Eu faço essa campanha, inclusive para a galera aí que, né, tem algumas pessoas que me ligam, que são de outros estados. O professor, o Lessa, alguns me conhecem, falam, Lessa, poxa, cara, eu recebi uma referência sua aqui, assumi um cartório de protesto agora há pouco tempo. Inclusive vocês, quando forem assumir suas serventias, a gente pode conversar sobre isso, tá? Estou querendo montar uma mentoria para gestão empresarial, ou gestão não é nem empresarial, né? Mas gestão com características empresariais da sua serventia. A sua serventia, hoje nós temos uma NBR específica para atividade notarial registral, que tem o quê? Características empresariais. E eu toco o meu cartório com cumprimento dessa NBR, tá? São normas normas técnicas brasileiras, né, inclusive pela ABNT, de como você deve dar eficiência empresarial para a atividade notarial registral, como os princípios empresariais se encaixam dentro da atividade notarial registral. E eu faço isso, né? Meu cartório, né, quadruplicou o faturamento desde quando eu assumi aqui, mas com o quê? Técnicas de gestão, tá? Então muitos me perguntam, pô, professor, mas ô Lessa, caramba, eu queria pegar umas dicas e tal, aí eu passo umas dicasinhas e tal, de como ele pode fazer para melhorar. Uma das coisas que eu faço aqui no cartório de protesto é o quê? Eu notifico essas pessoas. E agora, eu já faço isso, ó, desde quando começou o provimento. É uma sacada assim que eu falei, caramba, peraí,
Eu estou com um montão de carta de anuência, várias pessoas que já pagaram, mas não vieram aqui quitar. E será que ela sabe que ela tem que vir aqui para tirar a restrição do protesto? Então eu comecei o quê? Montei uma estratégia de notificar essas pessoas, entrar em contato com elas. Falei assim, ó, eu tenho aqui uma carta de anuência, aí eu mando para ela já, faço uma notificação, mandando para ela o quê? A informação de que tem uma carta de anuência aqui, de uma dívida que ela tinha protestado, mas que ela já pagou, mas que os efeitos do protesto continuam publicados. Existe uma publicidade hoje da negativação do nome dela como se ela não tivesse pago a dívida e que ela pode simplesmente pagar aquele boleto que eu já estou mandando, que o processo de cancelamento vai ser feito automaticamente. E aí, tu vou disparando. Todo mês eu faço isso. Todo mês. 15 dias, eu vou vendo as datas, né? Que o pessoal está com a grana na mão. Né, eu vejo assim, o pessoal, né? O início de mês, o pessoal recebe, né? E a gente vai notificando, eu mando notificar. E essas notificações dão resultado. A pessoa recebe, ué, mas muita gente liga para cá, mas o que é isso aqui? É um protesto contra mim? Não, isso aí foi um protesto que a senhora teve, não, tal, a senhora já pagou, já está tudo certo, eu já estou com uma carta aqui autorizando cancelar. Mas eu preciso que seja recolhido os tributos, a senhora não precisa fazer nada, não precisa vir aqui fazer requerimento, nada, porque isso já é feito automaticamente. Eu já montei um sistema, né? É automático, a pessoa paga, é só pagar, só paga lá e paga só as custas. E aí a gente consegue cancelar. Ou seja, é uma forma de aumentar o faturamento do cartório. E aí eu fui trabalhando isso, aumentando, graças a Deus. É mais uma estratégia que eu utilizei para recuperar. Aí assim, ó, o cartório, imagina o cartório de protesto, recupera o passivo do outro, os créditos do outro, e não recupera o seu próprio crédito. É um crédito, um serviço que eu já fiz, já prestei esse serviço. E não recebi por ele. E eu estou vendo que a pessoa já pagou a dívida. Eu só tenho que notificar ela e falar assim, ó, você pagou a dívida, mas você esqueceu de cancelar aqui. Vem aqui cancelar. Não, vem aqui não, você nem precisa vir aqui, ó. É só pagar aí. Eu mando lá, mando o link do site, que ela também pode fazer pelo site. Se ela tiver dúvida, entra no site lá, gera. Mando por e-mail, mando por WhatsApp, mando, né, diretamente, pessoalmente, a notificação em carta, em papel, e vai embora. E o negócio vai acontecendo. Então, perceba, eu não posso obrigar essas pessoas a me pagarem. Eu posso notificar e dizer que se ela pagar, eu vou acatar esse pagamento dela, e é assim mesmo que vai na minha notificação, eu acato esse pagamento dela como um comportamento, ver que ela nem precisa vir aqui para requerer. Olha só, por que eu coloco lá que ela não precisa vir ao cartório para fazer requerimento, para eu cancelar, fazer um requerimento de cancelamento, que tem que juntar documento, tem que assinar, tem que fazer... Não. Eu mando para ela, ela só paga. Por quê? Porque é um consentimento. Eu coloco lá que o pagamento será considerado como a anuência, ou autorização para o cancelamento. Será considerado como um requerimento, ou seja, uma anuência tácita, um pedido tácito. Ela paga, significa que ela está pedindo para que eu cancele. Ela realizou um comportamento inclinado à aceitação daquele procedimento. Eu mando para ela e ela, então, aquilo ali é um comportamento de instância, de rogação para que ela recolhe o valor e eu, então, acato o pedido dela. Acato aquele pagamento como um pedido de cancelamento. Sacou? Vocês vão ver que quando assumir a atividade, você vai ter que você vai ter que usar aquelas técnicas que eu ensinei para vocês aqui, do FOFA, né? Forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Quais são as oportunidades que estão lá na parte externa e que você pode utilizar? Essa é uma oportunidade que eu verifiquei, percebi. Eu tinha uma fraqueza, que era essa questão de cada vez estava acumulando mais carta de anuência sem recebimento, e eu transformei isso o quê? Numa oportunidade, tá? Trabalhei as fraquezas, analisei, vi onde é que estava dando problema, e agora vocês vão ver que tem a Semprotio, agora ela faz as notificações de forma virtual. Então, para quem é tabelião de protesto aí, tem o Resolve, né, que é uma ferramenta dentro da Semprotio, que ela já faz essas notificações. A gente alimenta a plataforma com as cartas de anuência, as autorizações de cancelamento, as anuências de cancelamento,
e ela mesma, então, através de um aplicativo, faz o rastreamento virtual e eletrônico para contactar esses, esses devedores que pagaram, mas não cancelaram, e que aí, com a notificação, eles podem fazer o pagamento virtual mesmo, tá bom? Beleza? Então percebeu o quanto é importante você ter essa parte principiológica bem construída na sua mente. Perceba, é um crédito que eu tenho, mas eu não posso cobrar. Eu não posso cobrar porque, para a minha atividade, o princípio dela é rogação. Então, tem que ser provocado o tempo todo. Tá? Não existe um direito para mim a receber esses créditos se a parte não requerer ela mesmo se movimentar para fazer o cancelamento desses títulos. Então guarda isso, tá? Rogação, instância, iniciativa do interessado. O princípio da instância estabelece que o registro público só se realiza mediante provocação do interessado. Professor, vai ter exceção? Sim, sim. Ó. O oficial não atua de ofício, ele não atua, mas vai ter exceção, salvo exceções legais expressas. Por exemplo, um erro de fácil constatação, um erro material. Ele constatou que teve um erro material num registro ou numa lavratura, ele pode fazer essa correção de ofício, ele pode praticar ato de ofício? Pode praticar ato de ofício. Porque está autorizado por lei para fazer uma correção mediante o quê? A comprovação dos documentos que já estão na mão dele. Então ele pode ir lá e ele mesmo fazer. Por exemplo, ele pode praticar ato de ofício na suscitação de dúvida. A suscitação de dúvida ela também é regida pelo princípio da rogação, a suscitação de dúvida. Mas existem várias disposições legais em que o registrador e o próprio tabelião pode suscitar dúvida de ofício. Pode suscitar dúvida de ofício, tá bom? Então aí são atos que ele praticaria sem ser provocado para isso. Tá? E isso, então, protege o que, gente, na atividade notarial registral? Protege a autonomia privada. Quando você depende dessa provocação, a autonomia privada está sendo protegida. Evita registros forçados ou abusivos, tá? Porque a parte também vai ter que requerer. Não se confunde com a atuação ex officio da administração pública. Tá? Então, não pode confundir com a administração pública aqui. O registrador só pode registrar ou averbar mediante a apresentação do título ou requerimento do interessado. Averbação de construção, modificação de cláusula, cancelamento de hipoteca. No tabelionato, a escritura depende de vontade expressa das partes. Você vai ter que aferir isso enquanto você estiver lavrando uma escritura, que as partes compareceram por livre, espontânea vontade, que declararam a sua vontade. Porque você está formalizando juridicamente a vontade das partes. Você vai pegar o 215 lá do Código Civil, vai abrir e vai começar, né? Que foi feita a declaração da vontade das partes no seguinte sentido. E as partes declararam que, Por quê? Porque no título você está declarando vontade de parte. Sempre princípio da rogação, em todo momento, princípio da rogação. Tá? O tabelião não pode lavrar a escritura sem comparecimento ou manifestação de vontade do interessado. Esse comparecimento aqui, seja ele físico, seja ele virtual. Ah, professor, tem como eu comparecer virtualmente? Sim. As escrituras no Notas, videoconferência, tá? Videoconferência. Então guarda isso, porque é uma estrutura lá do e-notariado, inclusive, tá bom? O registrador só realiza o registro se houver requerimento e apresentação do contrato pelas partes. Legal? Entendendo que tudo aqui pode ser feito de forma virtual. Constitucional aqui, como é que se conecta com o direito constitucional, professor? Olha aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Olha aqui, autonomia privada, liberdade de agir. Olha a situação aqui do que eu falei do devedor que tem carta de anuência no cartório, onde gerou uma dívida, gerou um crédito para o cartório receber se ele vier a cancelar. Se ele não vier a cancelar, ele pode ser obrigado? Não, ele não será obrigado, porque não tem lei que determine que ele é obrigado a vir aqui cancelar. Tá? Não tem lei determinando. Se não tem lei determinando, ele não é obrigado. E o que rege a atividade notarial registral é o princípio da rogação. A instância ou instância preserva o direito da autodeterminação do cidadão.
Gente, é prestação de serviço público, é bem legal isso, prestação de serviço público. Eu só posso prestar aquilo que me é requerido. E é muito interessante que você vê que é necessário, por exemplo, é necessário o registro de nascimento. O registro de nascimento. Mesmo o registro de nascimento tem que ter requerimento. Tá? É a prestação de serviço público, você não pode agir de ofício. Tá? Claro que vai ter algumas situações ali que haverá possibilidade, mas sempre com autorização legal. Direito administrativo, como delegatário de serviço público, o registrador atua sob regime de iniciativa provocada, tá bom? Provocada. Exceto exceções previstas, averbações obrigatórias, reúbe, a gente vai ver lá alguns casos de também exceção, tá bom? Na REURB. O lançamento e pagamento de tributos, o lançamento e pagamento de tributos decorrem de ato solicitado pelo interessado, sem requerimento, sem registro, sem fato gerador, tá bom? O registrador atua por instância provocada. O registrador atua por instância provocada, salvo em casos excepcionais, por exemplo, a averbação obrigatória, né? Não se pode deixar, não se pode exigir do oficial de registro a prática de ato não requerido ou sem apresentação de título adequado. Tem que requerer, tá? Não há súmula, tá, aqui não, aqui pode até tirar aqui, porque... Aqui. Oh, meu Deus. Ah, não, tá certo. Beleza. Distinção entre instância e ofício. Averbação de cláusula de usufruto. Atuação por instância. Atuação de ofício. Atuação de ofício é só quando o registrador puder atuar de ofício, né? Então, aqui, todos esses casos aqui já está bem claro. O registrador pode agir sem provocação do interessado? Não, salvo exceções. Todo ato registral exige requerimento formal? Sim, salvo hipóteses como cancelamento automático ou reúbe. O tabelião pode lavrar a escritura sem comparecimento das partes? Não, a instância é sempre voluntária. Tá? As partes vão ter que comparecer, seja de forma física ou de forma virtual, através de videoconferência. Tá? O registrador pode averbar a morte presumida de ofício? Não, depende de sentença judicial e requerimento. Tá bom? Beleza? Então aqui eliminamos aqui. Ah, tá, a instância tem legalidade aqui, né? O princípio da legalidade, né? Eu imagino aí que todos estão já careca de saber. Vou falar aqui rapidamente: dever de qualificação, recusa motivada, controle de legalidade, reflexos tributários, norma anti-elisiva, anti-elisiva, para não causar, tá? Afastamento aí, principalmente de tributos. Tá? Tá, aqui. Bom, aqui eu acho que está faltando legalidade. Eu falei, gente, está faltando aqui. Eu vou ver o que aconteceu aqui, mas eu já tinha alterado isso aqui. Parece que o princípio da legalidade não está aqui. O princípio da legalidade. E eu tinha trocado isso aqui, parece que não incluiu aqui. Mas eu vou pegar aqui rápido. Espera aí, só um pouquinho.